Olá, eu sou a Cláudia Pereira e você está ouvindo o Jornal Trecheiro na Rádio da Rua. É o jornalismo a serviço da população em situação de rua, o noticiário da Pop Rua nas ondas do rádio, nas ondas da web, com o apoio da Casa de Vó, Banho pra Geral, Relacionais e o Centro Gaspar Garcia. É a Rede Rua neste espaço de afeto que acolhe a todos e a todas. Rádio da rua, do som, do ritmo e da realidade de quem está nas trincheiras, nos frontes do que acontece na vida social da Pop Rua de São Paulo. Temos hoje a presença do Padre Arlindo, neste programa especial sobre as eleições de 2020. Faltam poucos dias para a gente escolher os futuros representantes municipais aqui da cidade de São Paulo. E para esse programa nós convidamos alguns candidatos para falar, para estar com a gente nessa roda de conversa aqui, com a participação muito especial de cada um deles. Olá, Padre Arlindo, como vai você? Hoje a gente tem essa roda de conversa bonita e importante, não é mesmo? Olá, Cláudia, tudo bem? E muito contente de poder participar com vocês dessa roda de conversa. Eu acho que nós precisamos mesmo criar e discutir uma política de futuro para a nossa cidade, para dar mais dignidade aos pobres e à população de rua em especial. Então, eu sou Arlindo, da equipe da Rede Rua, do Brás, de Santo Amaro, e muito contente de estar aqui na Rádio da Rua. É isso aí, o nosso programa ele é especial, né, e com a participação desses candidatos que estão pleiteando aí uma vaga no Legislativo Municipal. E esse espaço, esse nosso bate-papo aqui é para a gente falar das carências e das exigências mesmo da Pop Rua, que é da maior cidade do Brasil. E nós, do Jornal Trecheiro, a gente já aproveita e agradece a participação de vocês, né, nesse bate-papo que é muito importante. Vocês ter esse espaço e falar direto para as pessoas em situação de rua. Algumas das perguntas, desses assuntos que a gente vai trazer aqui, é também deles, né? Nós estamos com eles diariamente, vocês também, e eles nos questionam, e eles têm preocupação em saber o que vai ser no futuro, né? Para começar, a nossa roda de conversa, chamamos o Ricardo Lima, que ele é do Partido Socialista, do Socialismo e Liberdade, que é o PSOL. Oi, Ricardo, seja bem-vindo. Primeiramente, um bom dia a todos e a todas que vão participar dessa roda de conversa. O Toninho, o Tião, o outro companheiro que eu não sei o nome, mas o Toninho e o Tião são amigos de jornada, né? Na luta pela Pop Rua. Eu sou Ricardo de Lima, trabalho com a população em situação de rua na assistência social desde 2011, mas eu já trabalhei com a população em situação de rua já há 24 anos, não só aqui, mas em outros estados, com os grupos solidários, né, com os benfeitores da rua, e depois, a partir de 2011, eu comecei efetivamente junto com o trabalho das tendas. A princípio, eu era segurança, e aí eu tinha uma postura diferente dos vigilantes que atuam nos serviços socioassistenciais, e fui convidado a trabalhar como orientador socioeducativo. Trabalhei na abordagem na região da Sé, então a minha relação com o povo da rua nasce já pelo menos pela assistência social há 9 anos, mas tem uma história de atuação 24 anos, não só na cidade de São Paulo, mas como na cidade de Fortaleza, durante um período de 6 anos que eu morei lá. Colocar a candidatura, sobretudo como um vereador na capital de São Paulo, além de representar, de entender, de debater as questões da população em situação de rua, que é muito mal compreendida, porque as pessoas têm uma visão conservadora de que as pessoas em situação de rua são vagabundas, e você
tirar essa aura é muito complicado, né? Quando você vai na Câmara debater as questões da assistência social, também muitas vezes parece que você está falando grego. Então, mais do que necessária, eu coloquei essa candidatura em nome dessa população dos usuários da assistência social, de uma forma geral, que são excluídos dos debates, porque quando faz um debate, fala de um centro de acolhida, ninguém sabe o que é um centro de acolhida na Câmara, praticamente. Poucos, Ok. você conta nos dedos, quem sabe. Obrigada, Ricardo. Padre Alindo, agora quem que a gente vai chamar é o Toninho, né? Então, tá ficando bonita aí essa roda da rua, né? Tá me fazendo lembrar aquela canção. Por isso vem entrar Entra na na roda roda com a gente gente também. também. Você Você é E é muito muito importante. importante. Vem. Vem. Nós temos a alegria, né, Cláudio, de ter conosco também nessa roda da rua aí o Toninho Vespoli, do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Então, por favor, Toninho, agora a palavra é com você. Toma a palavra. Então, queria cumprimentar a todos e a todas, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui debatendo uma grande, né, pausa. Dei aula do ali da Zona Leste, ali na periferia, na região de Sapopemba. A minha atuação, assim, enquanto entender como ser político e ser cidadão foi muito por conta da Igreja Progressista, né? O pessoal da Teologia da Libertação. Nossos bairros, nas periferias, sempre não tinha nada, então a gente brigava para lutar pela creche, pelo asfalto, pela escola de segundo grau que não tinha. Eu mesmo fiz o meu segundo grau em Santo André, porque na região ali não tinha nem escola de segundo grau. Então, é o que acontece sempre nas periferias, né? São bairros dormitórios que acabam sendo ocupados sem nenhuma infraestrutura, né, para as pessoas terem o mínimo de vida. Então, e a população sempre brigou por essas estruturas, né? E pelas políticas públicas. Então, a gente vem oriundo disso. E a igreja, né, que eu frequentava mais frequente, né, que era a Igreja São Pedro Apóstolo Livre Industrial, a gente tinha que a vida que a gente queria, né, que era que as pessoas tivessem uma vida em abundância, não aconteceria só depois da nossa passagem, né, mas que isso acontecesse aqui na terra. Então, era a igreja que é a opção pelos pobres e que ajudava a organizar a classe trabalhadora, né? Então, a gente foi bastante incentivado por conta disso. Então, a gente tinha lá um movimento contra as enchentes, eu participava da pastoral de fé e compromisso social, tanto da nossa igreja como da região episcopal Belém, junto com o Valdemar Rossi, com o pessoal, né? Inclusive, né, o Pedro de Arruda Sampaio, Valdemar Rossi, outros. Falo que eu sou o que eu sou hoje, tenho a consciência de vida que eu tenho, muito por conta de conviver com esses companheiros e, e ter formação mesmo, né? Quando naquela época eu era do PT, né, os nossos núcleos na região ali de Sapopemba tinha bastante formação com esses companheiros e companheiras, né? Depois em 2004, eu fui ao PSOL, né? Acabei me filiando ao PSOL e fui o primeiro vereador eleito do PSOL na cidade de São Paulo. Estou no segundo mandato, né? Caso acabe a meu mandato, eu volto para prefeitura, porque eu sou concursado como professor na prefeitura. Certo. A nossa atuação enquanto mandato tem priorizado três questões, né? Um que é a questão da educação, outro que é a questão do servidor público. Por que servidor público? Porque né, existe um projeto neoliberal que quer acabar com um Estado que é só o Estado para recolher impostos, né? Então a gente acha muito importante que o Estado seja forte para conseguir gerir as políticas públicas. E a terceira questão é as periferias, né?
Então, esses são os três elementos que o mandato tem forte, né? E quando a gente fala de periferia, não tem como não falar de vários problemas, inclusive das pessoas em situação de rua, né? Até por conta disso, a gente sempre tem uma situação na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal. Hoje eu sou o vice-presidente, suplici ao presidente da Comissão de Direitos Humanos, em a qual a gente tem feito muita coisa juntos, né? Eu acho que é essa apresentação. Obrigado, Toninho, por você partilhar um pouco da tua trajetória de vida e de tua caminhada com o povo, com a luta, com a causa. Muito obrigado. Rádio da Rua, a rádio da Pop Rua de São Paulo e do Brasil. Hoje um programa especial sobre as eleições 2020. E para completar e ficar ainda melhor a nossa roda de conversas aqui com os candidatos à vereança de São Paulo, convido o Vinícius. Vinícius Lima é candidato pela Rede Sustentabilidade. Vinícius, conte para nós qual que é a sua trajetória e caminhada de luta. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Arlindo, Ricardo, Toninho, Tião, todo mundo que está ouvindo. Eu sou Vinícius, como disseram, porque primeiro estava pensando, né? Diferente de vários outros debates que já participei, aqui eu vou ficar muito feliz se eu não entrar e qualquer um daqui entrar. A gente aqui não está competindo, todo mundo aqui quer o bem da rua, todo mundo aqui luta pela rua. Agora, se eu não entro, se a gente não entra e entra pessoas que querem o mal da rua, aí sim é motivo de ficar triste. Então aqui a gente só vai lapidar ideias, a gente vai elaborar projetos em conjunto aqui e espero que ano que vem a gente possa trabalhar junto. Enfim, minha história com a rua, né, desde adolescente, eu servia numa missão chamada Missão Sena, sou evangélico, batista, que fazia o trabalho de assistência ali na Cracolândia, servindo alimentação, corte de cabelo, depois no inverno abria também para o acolhimento, enfim. E eu servia a galera que estava em situação de rua, até que com 18 anos, estudando jornalismo, eu entendi que eu não servia uma multidão de pessoas sem rosto, sem coração, né, como diz o Mano Brown. Eu servia histórias, pessoas individuais. Cada pessoa ali tinha a sua trajetória de vida, tinha um porquê estar lá. É um ser humano, não é nóia, não é bicho, não é lixo. É o João, a Maria, o Lúcio, a Cláudia, enfim. E comecei um projeto chamado SP Invisível, que era um projeto não de assistência, não de entregar coisas na rua, não de servir suplementos ali na rua, mas mais parecido até com a Rede Rua mesmo. É um projeto de comunicação, é um projeto de contar histórias, de utilizar as redes sociais para humanizar o olhar da sociedade, para mostrar que todo mundo que está na rua tem uma história. E aí faz 6 anos que a gente faz esse projeto do SP Invisível, de contar histórias da população em situação de rua, para mostrar que todo mundo que está ali é um ser humano e tem uma história. E a partir desse projeto a gente também começou a fazer algumas ações, tudo. Só que durante 6 anos contando histórias, realizando as ações, fazendo as entregas na rua, eu, como todo mundo aqui, deve ter ficado muito incomodado de tipo, a gente faz e o número de pessoas que está na rua continua crescendo, né? A gente consegue tirar um irmão, um amigo em situação de rua, da rua, mas chegam todo ano 1.000, 2.000, 3.000. E aí a gente teve um estalo, eu tive, e acredito que vocês também tiveram, de precisamos interferir na maneira como a cidade funciona. São Paulo hoje tem uma torneira aberta da desigualdade que cada ano vai gerando mais e mais pessoas em situação de rua. A gente viu isso agora durante a pandemia, que se agravou. E tem que pensar estrutura de cidade, tem que pensar moradia, tem que pensar emprego, assistência social, saúde mental, renda básica. Tem que pensar um monte de coisa que no ativismo, na ONG, a gente não consegue fazer. E não que não seja um trabalho útil, mas são trabalhos complementares. E me coloquei à disposição da cidade para poder fazer isso, esse trabalho de pensar uma cidade com uma estrutura de cidade que
vá cada vez menos, gerando menos pessoas na rua, conseguindo tirar quem está lá. Durante esse processo de tirar quem está lá, cuidar das pessoas que estão em situação de rua, com um albergue de qualidade, não esse albergue que a gente tem hoje, com banheiro na rua, com bebedouro, com emprego, com saúde mental, investir no servidor público, como o Toninho bem disse, os profissionais do CAPES, por exemplo, que atuam na rua com tanto amor, com tanta dedicação, e outros funcionários também que a gente vê na ponta, que diferente de quem está pensando isso, tem bastante amor pela causa. Enfim, estou bastante animado aqui, eu estou bem emocionado com as falas, com a galera aqui, porque são pessoas que são referências enquanto eu estava pela SP Invisível. E estou muito feliz desse dia de hoje aqui também, porque hoje vai ser o dia que vou lá na quadra dos bancários assinar o termo de compromisso que o movimento está fazendo, junto com a Marina Elou. E aí depois a gente vai também ter uma troca de ideias ali que a gente vai transmitir nas redes sociais. Então vamos nessa, vamos trocar ideia e lapidar essas ideias. Beleza, Vinícius Lima, muito obrigado aí pela tua fala. Bonito ver gente jovem como você. Você me faz lembrar uma querida amiga, a pastora Mabel Garcia, que é também da Igreja Batista, que desde os anos 90 a gente trabalhou junto aí pela população de rua a partir da Casa Porto Seguro lá e nós aqui ali no Brás, né? Eu acho que as igrejas, a sociedade tem que se unir nessa mesma luta, porque Jesus disse que ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância. E vida em abundância é comida, é casa, trabalho, é saúde, é alegria, é relacionamento. Então, acho que traz tudo isso nessa união, nessa roda da rua, para trazer rua e para aquele sonho de que um dia ninguém precisa viver na rua. Você vai na rua para se alegrar, se encontrar, festejar, mas não dormir, comer e viver como nós estamos vivendo. Então, valeu aí. E a roda vai continuando. Mais gente vai entrando, a roda vai crescendo. É a roda da vida mesmo, né? Da esperança. Eu queria chamar também aqui o Tião Nicomedes, do Partido dos Trabalhadores, PT, que está aí conosco. Por favor, Tião, toma a palavra aí. Bom dia, Padre Arlindo. Bom dia. Bom dia, esqueci o nome da companheira aí. É que eu estava em contato com a Carla, acabei trocando. Cláudia. É a Cláudia. A Cláudia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Toninho. Bom dia, Vinícius. Eu vi que não é um debate aqui, né? É um encontro, uma roda de conversa boa. Todos os companheiros que militam na mesma causa, por um mesmo motivo, praticamente partilhamos uma visão muito igual e converge em quase todos os momentos, não na maioria deles. E a minha militância com população de rua ela começa em 2003, quando eu fui morar ali, literalmente morador de rua. O pessoal recusa muito esse termo, tanto que a gente acabou vindo depois com o termo população em situação de rua. Mas o que eu conhecia naquele momento, e eu me encontrava era realmente morando na calçada, morando nas praças, aí eu não tinha muito o que fazer. E aí, em 2004, eu ingresso no Fórum da População de Rua, que já tinha 16 anos quando eu entrei, pelas organizações sociais, a Rede Rua, o AF, Bom Parto, todas as organizações que trabalham com a população de rua tinham fórum das organizações, tinha o Fórum da População de Rua, ingressei nesse fórum, e aí eu entrei também para o Conselho Municipal de Assistência Social, fui eleito representante de usuários do Conselho, nessa época eu morava no Arsenal da Esperança, e dessa circunstância aconteceu o massacre da Sé em 2004, e daí então o engajamento passou a ser maior, e nós viemos então a compor a formação do Movimento Nacional de População de Rua, a fundação do Movimento Nacional. Foi um período de aprendizado ali, eu tive bons momentos de formação política. Eu fui em Guararema, passei uma semana lá com o João Pedro Stedley, com o Plínio de Arruda. Foi uma capacitação bem interessante. Em 2007 eu consegui ir no Recife também, numa escola do MST também,
Então, eu fui juntando esses aprendizados com o que a gente tinha de visão ali para o que foi acabando culminando nessa formação política que chegou ao dia de hoje. Mas não era intencional, não tinha essa ideia dessa dimensão, era mais da poesia mesmo, né? Eu era colaborador do jornal Trecheiro, a coluna Direto da Rua, então era por ali que eu me expressava mais e achava muito mais interessante. Depois eu comecei a trabalhar como arte educador, como oficineiro, a princípio na Casa Restauro no Brás, depois fui para as tendas. Também, antes dessa etapa, eu era vendedor da revista Ocas, foi que me manteve nos primeiros tempos que eu estava ainda como um operada, não tinha movimento dos braços, das mãos, então com a revista, a mão direita estava normal, eu trabalhava como vendedor da revista Ocas, escrevia para a revista ali, foi também outro momento interessante, a gente conseguiu um prêmio internacional aí, com textos aí junto, né, colaborativo junto com a revista, foi muito bacana. E isso também foi alavancando o lado da gente da arte, né? Como escritor, como poeta, como dramaturgo, ator, e aí fomos chegando à sociedade, saindo um pouquinho do eixo do acolhido no albergue para expandir para a sociedade em todo, que era um desejo, era um sonho que foi acontecendo. E amadureceu a ideia até que agora, esse ano, frente a tantas coisas que aconteceram na política aí, eu falei, esse é o momento, conversei com os movimentos, referendado pelos companheiros, incentivado, ao contrário das outras vezes que ele falava, não se mete com política, agora ele falava, não, esse é o momento, então eu falei, então agora eu vou. E no final a gente acabou se sagrando vereador, candidato pelo PT, efetivou essa candidatura. É isso, obrigado, é um prazer estar aqui. Tião, o prazer é todo nosso, e a nossa roda de conversa realmente ela é muito bonita. A gente, é uma pena que a Janaína Xavier, que também tem uma trajetória também de rua, e a Samara, que faz parte também de uma candidatura coletiva do PSOL, infelizmente eles não puderam estar aqui por conta da tecnologia, mesmo por conta da chuva, então ficaram sem o sinal da internet, mas de qualquer forma, eles estão conosco aqui, nós estamos em sintonia com eles e eles com a gente, né? E seguimos nessa roda. Também está presente aqui a Carla, que está acompanhando a gente nesse bate-papo. A Carla é jornalista e também faz parte da equipe da Rede Rua. E, Padre Arlindo, é muito bonita essa roda. Eu acho que nunca tivemos uma representação tão forte numa eleição municipal da cidade de São Paulo como esta, né? Ter candidatos bem representativos que já vivenciaram a questão da causa da rua e estão pleiteando. Bom, a gente já, como a gente está sabendo, que todos vocês já tiveram essa trajetória que atuam com a população em situação de rua de qualquer forma, atuando ou já vivenciaram. A gente tem uma pergunta para todos vocês, que ela parece simples, mas não é. Mas o Jornal Trecheiro quer saber de vocês qual que é a importância de um vereador, né, para a pop rua de São Paulo. Não é? Parece óbvio, mas é importante. A gente quer saber qual que é a importância de ter um representante, um vereador da cidade de São Paulo que já vivenciou as questões da rua lá na Câmara. Para qualquer um, como é que é? Tem qualquer ordem? Um. A pergunta é para todo mundo. Quem puder começar a responder. Tá bom, me proponho. Eles foram representantes, assim, embora não tenham vivenciado, morado nas ruas, mas foram muito parceiros, muito importantes. Eu estou vendo aqui o Antônio Vespre, o Suplicy, né, Soninha, são pessoas que ali militaram, Paulo Teixeira sempre, que militaram pela causa da rua, e eles legislaram sim para a população de rua também, para os catadores, para as periferias, foram para todo mundo. E a ideia de ter um representante da população de rua nasce aí também, né, nessa coparceria com os vereadores que sempre atuaram conosco, a ideia de assim, por que ter um porta-voz e por que não ter a voz direta, né?
Então, a ideia parte desse princípio, é estar lá, se está lá um Tião, se está lá um Vinícius, se está lá o Ricardo aí fazendo essa comparação, não é necessariamente estou lá para levar a voz, eu estou lá para que cheguem junto e façam parte desse mandato da voz da construção das políticas, das propostas. A população de rua é meio radical, ela tem um lema ali, não falem de nós sem nós. É muito comum uma audiência lá, alguém está lá representando a Pop Rua e a galera diz, não me representa, eu quero ser ouvido. Então, eu acho que o vereador pode assegurar esse momento. Vai discutir políticas para a população de rua, vai mexer com a vida dessas pessoas, os primeiros diretamente atingidos ou beneficiados ou não por essa política são as pessoas que estão em situação de rua. Então, acho que o papel desse vereador, vindo do segmento, é levar essa conversa, esse diálogo direto junto, ao contrário do que acontece com o plano diretor, por exemplo, que a sociedade toma um peão direto, né, um perdido nisso e acaba que o plano diretor, o gestor faz o que quer. Então, o papel do vereador vai ser importante nesse sentido. A gente consegue legislar, a gente consegue propor projetos de lei, a gente consegue até reprovar ou aprovar leis já propostas, dar uma fiscalizada no executivo também, para não ter esses atropelos que nós tivemos nos últimos 3, 4 anos aí, que eu acompanhei muito diretamente e foi bem dramático, bem drástico isso aí. É isso. E Vinícius, você também concorda com o que o Tião acabou de nos dizer aqui? Qual que é a importância do vereador nesse segmento? Então, Cláudio, eu acredito que tudo que hoje é pensado para Pop Rua é muito pensado talvez como tem que ter alguma coisa para a população de rua, então, sei lá, joga albergue. Tem poucas pessoas que se debruçam especificamente para essa pauta e com um olhar humano e com um olhar com atenção, como a gente pensa em fazer aqui. A maioria pensa, tipo, como o resto, sabe? Precisa fazer alguma coisa, tem que ter alguma política para isso, então vamos. Não olham a população em situação de rua como pessoas que têm problemas de moradia, problemas de emprego, problemas de assistência social, mas sim como os próprios problemas. A população em situação de rua hoje é vista como o próprio problema. E aí, não olham, por exemplo, os recortes que existem nas ruas. Mulheres em situação de rua têm problemas diferentes dos homens, idosos, crianças, adolescentes. Cada população com esse recorte tem um problema diferente e exige uma política pública diferente, uma resposta diferente. E se olham como um problema, não importa, às vezes, qual é a solução, não importa se a pessoa vai colocar numa van e levar para outra cidade, vai deixar outra pessoa colocar fogo e não vai punir essa pessoa. Não importa, porque eles estão vendo como um problema, não estão vendo como um ser humano, não estão vendo com esse olhar digno de quem é um ser humano que merece uma atenção, merece uma política pública. Então, hoje, eu penso que a gente tem 3 desafios, né? E eu não sei se quem está lá hoje tem essa clareza. Que é o primeiro, tirar pessoas da rua, isso é moradia, locação social. A gente viu na Bom Nascimento que é possível fazer isso. O segundo, enquanto esse processo de moradia é feito, tratar a vida na rua com dignidade, levar coisas para as pessoas que ainda estão em situação de rua, alimentação, emprego, saúde. E terceiro, evitar que mais pessoas cheguem nas ruas, renda básica, emprego, para quem ainda não está em situação de rua. O que a gente faz hoje é esse segundo aqui. A gente não tem essa política de tirar pessoas da rua e nem de evitar que mais pessoas cheguem nas ruas. A gente tem essa política de levar as coisas na rua. E, por fim, eu creio que a luta antes é para incluir a população em situação de rua como cidadão, né? Por quê? Porque a gente tem 3 tipos de pessoas. Aquelas pessoas que nem precisam do público, têm uma experiência de vida, de cidade totalmente privada, entra no carro dela, depois vai para o trabalho, enfim, termina o dia, não usa nada público. Tem aquelas pessoas que precisam do público e têm acesso, e conseguem ter acesso, e as pessoas que precisam do público não conseguem nem acessar, porque são barradas no SUS, porque são barradas no ônibus, porque vai tentar uma vaga de emprego e aí não tem um comprovante de residência, enfim.
essa ideia de cidadania que a gente tem já é excludente, né? A gente sabe bem aqui porque pede CEP, pede comprovante de residência, para você ter uma casa você tem que pagar, enfim. Então a luta é, antes de tudo, pensar em como a gente inclui nas políticas públicas a pop rua. Então eu concordo com o Tião e penso que cada vez mais é necessário ter pessoas que se debruçam especificamente nessa pauta. Não olhem para a pop rua como o resto. Padre Arlindo, você que já vivenciou um tempo a questão da rua, eu acredito que nas décadas aí atrás a gente não tinha uma representação e talvez até a maneira de pensar de um político mesmo não era com essa visão mais humana, né? Até porque nossa trajetória de política pública na cidade de São Paulo, no Brasil, ela nunca foi pensada de uma forma mais humana. Eu acho que ao longo dos tempos nós fomos mudando um pouco essa visão, né, de políticas públicas, de política partidária. A gente tem tentado mudar e tudo isso é um reflexo, acho que, dessas lutas que já foram vivenciadas aí, como o Toninho falou, né? Uma igreja mais comprometida, uma sociedade mais comprometida, né? Com o povo, com os mais pobres. E a gente tem mais uma pergunta aí, né, Padre Arlindo? Posso responder essa também? Então, pois eu não. acho... porque, assim, em 2013, nós fizemos, junto com a Rede Rua, com a Pastoral, com o Fórum de Assistência Social, um conjunto de coletivos, e a SMADES também participou, é bom colocar. A gente realizou um conjunto de rua com as pessoas que estavam no centro de acolhida, que estavam nas tendas, na época que tinha, desculpa, as tendas. O Alderon também estava na Rede Rua nessa época. Nós fomos em Santana, onde a população em situação de rua estava. Nós fizemos uma grande audiência pública com eles. Foram vários dias, e aí nós produzimos e apresentamos à Câmara, e nunca ninguém deu ouvido para isso. A SMADES engavetou isso, o próprio Conselho Municipal de Assistência Social engavetou isso, e mesmo na gestão que eu tive, eu não consegui sozinho desengavetar isso dentro do Conselho Municipal. Essas audiências que era o reflexo de tudo que a população em situação de rua gostaria, né? E que até hoje é um material denso que daria muito para se pensar. E debruçar-se sobre os problemas da população em situação de rua, poucos têm essa capacidade, poucos têm esse olhar. Saber por que as pessoas recusam estar nos centros de acolhida, que popularmente se chamam de albergues? Por que as pessoas fazem a opção pela rua? Né? Tem a questão da saúde, que é muito complexa, que leva muitas pessoas à situação de rua, à quebra dos vínculos familiares, o distanciamento das famílias. Então, assim, foi pensado muito em soluções para a população em situação de rua, dando respostas apenas de frente de trabalho. Vamos colocar a população de rua na frente de trabalho, vamos colocar eles na varrição, e a gente sabe que existe um conjunto muito significativo de pessoas que têm outras possibilidades de ir mais longe que isso e que não é trabalhada, né? Então, essa vivência, esse olhar para um novo legislativo, ele está interligado basicamente a essa questão básica de olhar humano. E a gente está carente desse olhar humano. Tanto é que a gente, no momento que a gente vive uma distorção, um antagonismo, né? Ou você é direita ou você é esquerda, ou você é pró, você é contra. Se você é de esquerda e o outro se identifica com a direita, automaticamente já se vê como inimigo, né? E acaba não se fazendo essa discussão. Tanto é que quando nós colocamos
a proposta do mandato é mais amor em SP, para que a gente olhe. Eu acho que a pandemia, acima de tudo, ela foi muito prejudicial à saúde da população. Mas as máscaras nos permitiu olhar os outros a partir do olhar, ver o reflexo da sua alma. Então, eu acho que o legislativo precisa, sobretudo, ter uma alma humana, e essa alma humana a gente encontra na rua. Eu não vejo, quando eu dizia que eu ia atuar junto à população de rua, eu dizia, eu vou encontrar os meus mestres, porque ali as suas histórias de vida, as suas trajetórias, as suas dores, muitas vezes nos ensinavam tanto, e tantas pessoas ali, que a São Paulo Invisível colocou, e prazer conhecer o Vinícius, não sabia que era você que fazia o São Paulo Invisível, retratava muitas pessoas que a gente conhecia. Então, trazia esse olhar, essa humanização da pessoa que não é apenas aquela que está na calçada, incomodando muita gente, porque na Santa Cecília, o grande incômodo não era que tinha pessoas em situação de rua, mas que as pessoas em situação de rua na calçada estavam utilizando a calçada de pessoas que se achavam melhores que as outras. Então, esse olhar humano que a gente precisa. Então, por isso, eu fico muito feliz e gostaria muito que todos esses outros 3 companheiros, o Tião, o Vinícius e o Toninho continuasse, né? Eu, o Tião e o Vinícius entrassem, porque a gente ia ganhar, a rua ia ganhar muito com isso, né? Muito obrigado. Não sei, eu falo com paixão e acabo me estendendo, desculpa. Não, Antes de passar para a próxima pergunta, vamos dar a oportunidade para o Toninho Vespoli também responder. Eu vou pegar um gancho também dessa fala do Ricardo que ele acabou de falar e perguntar para o Toninho mesmo, que aí a gente está falando o Ricardo pontuou o que é muito importante, que é a questão do pensamento, da forma de pensar, a visão humana, mais humanizada dentro de um espaço em que a gente sabe que não é fácil, onde é uma guerra mesmo, a disputa de poderes e tudo mais, que é uma Câmara, que é o Legislativo. A gente sabe que não é tão fácil assim. E quando o Ricardo fala a questão humanizar, eu queria pegar o gancho do Padre Arlindo aqui também, aproveitar o Toninho, que Toninho já tem uma experiência. E, Toninho, como que é para a gente colocar essas funções administrativas de um cargo no legislativo e de uma forma mais humanizada? Como que a gente consegue viver isso? Eu não sei se o Padre Arlindo iria acrescentar também isso, mas só queria aproveitar esse gancho, Padre Arlindo. Bom, nossa roda de conversa aqui está em torno dos direitos humanos. Eu gostaria de saber de vocês se dentro desse cargo do legislativo, nas funções administrativas junto ao executivo, é possível fazer todas essas funções, cumprir essas funções de uma forma mais humanizada? Então, né, eu sou cético para algumas coisas, né? Talvez porque eu seja professor de matemática. Eu acho importante, como já foi falado aqui, a gente pode fazer leis, a gente tem projeto de leis, inclusive aquele que eu fiz que não podia ter mais o Rapa, mas infelizmente o prefeito Bruno Covas vetou, né? Não poderia mais pegar os pertences das pessoas em situação de rua, né? Foi difícil passar da Câmara Municipal, mas conseguimos passar 2 vezes, mas aí o prefeito vai lá e veta, né? Então, assim, o vereador ele pode fazer projetos de leis, ele pode dar audiências públicas, discutir a política pública, que isso é muito importante, né? Mas eu queria falar 2 coisas que eu acho importante nesse sentido de humanização ou não. Uma, e não é só na questão da pauta da pessoa em situação de rua, em todas as pautas. No Brasil, tem uma relação do executivo com o legislativo, aonde eu sempre falo assim, para ficar mais claro para o pessoal, né? O legislativo é capenga do executivo,
porque a gente tem um executivo, e não é só a Câmara Municipal, os executivos no Brasil, que é o dano que se recebe e toma lá da cá. Então, assim, um prefeito ganha, mesmo aqueles partidos que eram contra ele na campanha eleitoral, ele vai lá e dá secretaria para um partido, outra secretaria para outro partido, e vai amarrando os vereadores, porque os vereadores não têm quase autonomia individual. Quando o partido fecha uma questão, o vereador meio que é obrigado a votar o que o partido quer. Né? Então, assim, fica tudo muito capenga, porque o prefeito vai lá e compra os partidos com secretarias, fazem aqueles vereadores votar no fim o que o prefeito quer. Por isso ele consegue uma base de atuação na Câmara Municipal, que é difícil, por mais que você seja ali oposição, e muita gente da base quer votar com você porque acha injusto uma proposta do Executivo, mas ele está amarrado com todo esse mecanismo, né? Então fica muito difícil. O que eu estou querendo falar com isso? Que a gente ter um olhar humanizado vai depender muito do executivo que você coloca da cidade. Eu não acredito, por exemplo, até porque a gente vive no capitalismo, o capitalismo hoje para você se dar bem, você tem que o outro tem que se dar muito mal. Né? Se você vende um carro muito bom, com um valor muito bem, é porque alguém pagou esse preço, alguém comprou esse carro muito acima do valor do que ele valia, se eu ganhei dinheiro, o outro perdeu. Né? E essa estimulação, ainda mais em crise, né? É das pessoas se darem bem. Essa é a cultura que tem no Brasil. Então, eu acho difícil alguns bairros assim, de classe média que são estimulados cada vez mais para que a cada um só olhe a si, a sua pessoa, a sua família, que de repente de uma hora para outra vai dar um estalo e essas pessoas vão ficar mais humanas. Não, eu acho que tem uma parte da sociedade que são estimuladas a ser desumanas, que são estimuladas a ser individualistas, e que a gente vai precisar de tempo, eu acho, de evolução na humanidade para essas pessoas melhorarem enquanto ser humano. Então, o que eu estou querendo falar com isso? Então, a gente tem que, se a gente não vai ter uma sociedade, e não é só em relação às pessoas em situação de rua, mas que não seja na totalidade humana, a gente tem que colocar os humanos para administrar. Então, é importantíssimo que o próximo prefeito ou prefeita tenha um olhar humano, por conta de tudo isso que eu falei, por conta que o legislativo é capenga do executivo, né? Porque eu acho que parte da sociedade está dividida, né? Eu gostaria, igual o Ricardo colocou muito bem, né? É o que nós gostaríamos, que todo mundo se humanizasse, mas não é essa a realidade que está posta. Né? Tem uma realidade que, sim, quer fazer concurso público, mas que ganhar e quer pisar no concorrente. É isso que está... Porque o capitalismo coloca isso. A gente nunca viveu uma sociedade tão doente. Né? O número de suicídios é grande, o número de pessoas que tomam remédio é controlado. Eu sou educador, tinha vezes que eu estava na sala dos professores, era 20% dos professores tomando remédio tarja preta. Sabe? Nunca nós vivemos uma sociedade, eu acho, tão difícil, porque a competição está tão grande, a desumanização, estão desumanizando o nosso povo. Isso é um processo de desumanização, porque as pessoas nascem humanas e há um processo de desumanização do capitalismo muito grande. Então, eu não acredito que a gente vai conseguir, a curto prazo, reverter um processo quem não conseguiu se humanizar nesse momento. Então, eu acho que, assim, ter ou Boulos, ou Tato, ou o candidato do PCdoB, Orlando Silva, assim, candidatos mais humanos, que vai olhar as questões sociais, que vai olhar a situação do povo de rua, que vai olhar, né, as mazelas da periferia. Para mim isso é essencial. Né? A gente poderia, todos nós aqui, sermos eleitos, né? A gente ia fazer projetos muito bons, a gente ia discutir bastante, mas o prefeito na hora lá vai vetar os nossos projetos. Então a gente vai ter muita dificuldade de implementar qualquer coisa. Veja, por exemplo, as questões que está envolvendo a questão de reciclagem na cidade de São Paulo. Né? Esse governo está fazendo de tudo para acabar, né, com as cooperativas que são ligados aos catadores, que são ligados ao povo em situação de rua, porque não tem a mínima humanização, e eu não acredito que esse pessoal vai ter. Né? Então, eu acho, nesse sentido, que eu queria colaborar, que eu acho que é muito importante a gente ter um legislativo comprometido com as causas, mas também é muito importante a gente ganhar o executivo. Né? Nesse sentido, que eu penso. Né?
Obrigado, Toninho. Eu acho que isso dá gancho para a próxima questão. Eu acho que tem vários fatores aí em relação à população de rua. Sempre foi um sonho da pastoral da rua, dos movimentos, dos grupos, fazer com que a população de rua assumisse o seu rumo e o seu destino. Aquilo que o Tião já falava, né? Um dos avanços, e esse avanço também se deve a vereadores que apoiaram essa causa da rua, foi o movimento nacional da população de rua, o movimento estadual da população de rua, e em termos municipais, que é a própria população de rua tomando nas mãos a sua luta e o seu destino. Mas a gente vai vivendo algumas contradições, que eu acho que vocês percebem também. A primeira delas é isso que você já mencionou, a degradação do nível de vida. Parece que fica normal dormir na rua ou ter uma barraca, quer dizer, se antes o nível de degradação era a favela, agora o nível de degradação é você se acostumar de ver em qualquer canto da cidade as pessoas dormindo, catando comida do lixo e tal, e nós chegamos a esse ponto de 25 mil pessoas vivendo nas ruas. A outra coisa que nós estamos vendo que a gente tem que lutar muito é o desmonte das conquistas que já foram feitas, tanto federal, como estadual, como municipal, que é de não permitir que a própria população participe e proponha caminhos, soluções. Nós vimos isso muito na pandemia. Os grupos, as pastorais fizeram proposta, mas essas propostas vinham muito tímidas e muito atrasadas dentro da questão da população de rua. Então, aí vem para vocês, né? Nós sabemos que vocês não são executivo, mas quais são as prioridades que o mandato de vocês daria em relação à população de rua, né? De maneira sucinta e bem rápida, se cada um de vocês pudessem colocar isso, nós agradeceríamos. Talvez vamos começar lá do Tião, para ir... Pronto, liguei o áudio aqui. A prioridade, a gente disse, você disse que bem, nós não somos executivos, mas a gente tem alguns projetos que a gente teria como prioridade a bandeira 1 dos movimentos e dos coletivos, que nem todos da Pop Rua em São Paulo hoje participam dos movimentos, que tem gente que chegou agora também, com a pandemia, triplicou a quantidade de pessoas nas ruas, tem famílias que chegaram, sequer tinham conhecimento que existem movimentos sociais de população de rua, talvez tenham conhecimento de movimentos sem teto, algumas são inclusive famílias sem teto, outras sequer têm conhecimento de sendo recolhidos e tal, estão indo nas praças para conseguir alimentos, para se manterem ali, para não padecer também da fome, algumas estão com aluguel comprometido, mas eu acho que a prioridade, então, em função disso mesmo, que a gente está falando, dizendo aqui, casas, pessoas que perderam as casas, ou pessoas que estão em prédios ocupados, podem ser despejados, a reintegração de posse não parou, então, a bandeira da moradia primeiro, esse é um ponto, a luta pela moradia e colocando a moradia como um primeiro passo, e aí vem da sequência, não necessariamente nessa ordem, mas saúde, trabalho e educação. Eu penso que alguns podem achar, mas isso é segmentar, eu diria que não. Eu penso que é urgente, por exemplo, um hospital de referência para a população de rua. Eu acabo de compartilhar uma notícia aqui, estou tomando umas pancadas, mas a informação não procede de mim, ela tem fonte, ela veio do terceiro setor, veio do O Globo, dando conta de que o Ministério da Saúde contratou veterinários para atender os moradores de rua, porque os médicos convocados não atenderam a convocação, então faltou médicos para atender a população de rua na pandemia, e tiveram que ser veterinários. E aí, o que estou tomando pancada, aqui os companheiros que estão nesse debate, é porque um desses veterinários disse que atendeu em São Paulo. E aí São Paulo está questionando, não, aqui nós temos trabalho, eu sei que tem agentes na rua, tem muita coisa, mas aqui está dando conta de que o Ministério da Saúde
acabou convocando veterinários para atender a população de rua de São Paulo. Então, moradia, saúde, trabalho e renda, a bandeira da renda básica de cidadania proposta pelo Suplicy, a gente acha excelente. A gente tem que avançar, porque ela entrou como um complemento de R$100 a um auxílio do governo, que também já está acabando. Ela tem que ser uma renda básica mesmo, ela começa, a ideia é que seja nacional, mas pode começar por aqui, com um valor integral mesmo, de um salário mínimo, ou minimamente próximo disso, né? Acima de R$600, para que a pessoa minimamente consiga se alimentar. Pensar num quartinho, com isso é difícil. Alguma vaga, talvez, de pensão daria. É muito difícil pensar uma pessoa se alimentar e pagar um aluguel de R$600. Mas isso minimamente para que a pessoa consiga existir e subsistir. E aí, partindo disso, a pessoa batalha por outras possibilidades de trabalho. Eu acho que o SP Invisível coloca muito isso. Ele é meio que um propagador, quase que uma agência de empregos para a população de rua. Teve um momento ali que captava vagas, perfil, ali meio que o currículo da pessoa da rua ali naquele lugar. Então, propostas assim, interessante levar para frente, né? Rever aí o fracasso, onde o trabalho novo falhou, e tinha tudo para falhar, não tinha como não falhar, né? Foi colocado a carteira de trabalho em primeiro lugar, pessoas sem uma preparação psicológica para aquele momento, né? E na questão, eu estou finalizando, na questão da segurança pública, humanização das polícias. É clichê falar em humanização das polícias, porque eles falam, nós também temos treinamentos sociais, a gente conversou com vocês, né? Eles vão numa audiência da Câmara e já dizem que conversou com os movimentos, conversou com a população de rua. Aí vão lá fora e fazem tudo ao contrário. Então, a humanização é importante, principalmente olhando o foco dos ataques, da guerra de todo mundo, que é a luz, né? Que é a chamada Cracolândia. Todo mundo parece que fazer um treinamento, olha, como é que a gente faz? Vamos treinar lá na luz. Então, vai a GCM, vai o BOPzinho. Vai a PM, todo mundo estão treinando e brincando de polícia com a população de rua. Isso não é legal. Então, um exército que tem que entrar ali na luz agora é o exército da saúde. E esse é o passo 1. Eu vou ficando aqui porque tem que ter muita coisa, mas o tempo vai longe. Tem companheiros valiosos. E o tempo aqui nosso é bem curto mesmo, então eu vou continuar também a mesma pergunta que o Padre Lindo acabou de fazer, mas aí a gente vai pedir para que seja uma forma mais objetiva, mas perguntar também ao Vinícius qual que é o projeto dele, assim, principal, que você, sendo eleito, você traria para o Legislativo, Vinícius. É isso aí, Tião. Moradia, segurança e saúde. Muito bom. Muito obrigado, Tião. Vamos aproveitar também o nosso tempo que está curto e perguntar ao Vinícius Lima, da Rede Sustentabilidade, quais são os seus projetos, caso seja eleito. Então, Cláudia, o principal seria expandir o trabalho que eu já fiz de locação social, que só temos um prédio, né, e isso pode ser expandido para 10, para 20, 30, 40, 50, enfim, vazio, e que tanta gente que está dormindo na rua e poderia dormir nesses prédios. Não necessariamente ter a posse da residência, mas simplesmente ter um lugar para alugar, e alugar de maneira mais barata, por R$100, R$200, em paralelo a isso ter um emprego também. Eu acredito que aí poderia morar a proposta, a solução para a gente poder reduzir o número de pessoas na rua. E eu faço bastante coro com a fala do Tião e no sentido de que a gente não vai resolver a questão da Cracolândia com bala de borracha, com bomba de gás, mas sim com saúde, sim com acolhimento, e com um olhar ali digno, respeitando a vida da galera em situação de rua e não simplesmente cedendo tudo para a especulação imobiliária. Mas o principal, que a tecla que eu vou bater, vai ser essa tecla da habitação, essa tecla da locação social, do housing first também. Agora passamos a pergunta para o Ricardo de Lima, do Partido Socialismo e Liberdade. Tu trabalha muito com aquela dignidade, emprego e chave, né? Que seriam os 3 pontos de reivindicação do movimento. Os centros de acolhida, eles já não respondem à necessidade da pop rua há muito tempo. Eu cobraria
imediatamente do legislativo, situações que já fossem mais possíveis de ser alcançadas. Os hotéis sociais que já existiram no passado e que foram tirados do dia de hoje. Investimento massivo em repúblicas para a população em situação de rua, que tem um número reduzido, que eles tenham a sua autonomia de gestão. E a partir da república, ser a porta de saída para as questões da moradia, porque a moradia é o principal objetivo para a gente solucionar não só o problema da cidade. Eu acho que a moradia é a melhor solução para a população em situação de rua, né? É a prioridade. Toninho, você também tem essa mesma visão que a gente vê que está sendo unanimidade aqui a questão da moradia como projeto para pessoas em situação de rua de São Paulo. No teu projeto também a moradia é prioridade? Não tem hoje como você trabalhar uma política pública. Eu acho que o governo tem que saber trabalhar intersecretarias, porque você precisa de fortalecimento da questão psicológica da pessoa. Então, eu acredito que tem que ter uma política intersecretarial que leve todas essas questões, né? A questão da saúde, da habitação. Então, eu acho que tem que ser políticas intersetoriais. Eu acho que a gente priorizar assim, só uma única política, eu acho que não vai ter muito resultado. Essa é a minha opinião. Que pena, né, Cláudia, que vamos ter que ir encerrando a nossa conversa. Tem tanto assunto ainda que seria bom aprofundar, mas acho que vamos ter que ir caminhando, né, para o final. Pois é, Padre Arlindo, a gente vai caminhando para o final, mas penso que nós fizemos uma ótima, excelente roda de conversa. E agora é o momento dos participantes, dos nossos convidados, ter um minuto aí para deixar a sua última mensagem para os ouvintes da Rádio da Rua, do Jornal Trecheiro. É um momento para que vocês possam deixar as suas mensagens e dizer também quais são os seus objetivos, em especial para a população em situação de rua de São Paulo. Então eu faço o convite agora para o Tião Nicomedes, do Partido dos Trabalhadores, para começar essa roda de mensagens. Eu coloco, finalizando da minha parte, eu fico com os 3 T's aí, que foi um tema bem interessante no trecheiro: terra, teto, trabalho, né? E fico focado nisso aí. E aí depois vão entrar as outras políticas com todas as secretarias, cultura e tudo mais. E eu vou colocar mais um T para a cidade de São Paulo, Tião Nicomedes, 13455. Conto com o seu apoio, com o seu voto. Tem vários companheiros aqui e quero que todos cheguemos lá, mas eu sou sincero, eu quero realmente estar lá. Eu acho que esse coroa esse trabalho do movimento nacional e inclusive o movimento internacional de população de rua. Eu tenho recebido apoio, por incrível que pareça, ontem veio um representante aqui, 26 países acompanhando a nossa candidatura aqui, e os imigrantes torcendo. Então, acho que é um mandato de esperança. É isso, fica o meu abraço e muito obrigado por essa oportunidade valiosa, preciosa mesmo. Vinícius Lima, do Partido Verde e Sustentabilidade, qual que é a sua mensagem? Queria agradecer por esse espaço aqui, fiquei muito feliz de conhecer vocês, de trocar essa ideia, e reforçar aqui minha fala do início de que não importa aqui quem entrar, tomara que todos entrem. A gente está todo mundo pelo bem da rua, ninguém aqui está competindo entre a gente compete com aqueles que querem o mal da rua, com aqueles que querem, enfim, esperando que vem a gente possa acampar junto, e estamos na reta final aí. Deus abençoe, muita força para todos os candidatos. E não sei que dia esse programa vai ao ar, mas vou aproveitar aqui para pedir voto. Quem ainda não tiver candidato a vereador, vamos de 1880. E quem já tiver também, compara com o seu aí, que talvez possa gostar um pouco mais, beleza? Obrigadão, Cláudia. Obrigadão, Arlindo. Obrigado a todos os outros debatedores. Tamo junto. Vamos mandar o link para vocês, né, Cláudia? Depois... Vamos sim. E Ricardo Lima, do Partido Socialismo e Liberdade, qual que é a sua mensagem? Eu quero primeiramente agradecer, reencontrar o Toninho online, fazia tempo que eu não vi o Toninho, o Tião online, né? São grandes amigos. Conhecer o Vinícius, quero conhecer o Vinícius pessoalmente.
Você que está ouvindo, eu peço o seu voto para que no dia 15 de novembro a gente possa estar levando a humanidade e pessoas humanas para dentro da Câmara Municipal. São Paulo foi muito destratada nos últimos tempos e nós precisamos levar amor a São Paulo e levar um legislativo comprometido com a humanidade e com as humanidades que se encontram em cada um e em cada uma de vocês. Então, no dia 15 de novembro, eu peço seu voto. 50850, Ricardo de Lima, vereador pelo PSOL, com Boulos e Erundina. Agora a mensagem do Toninho Vespoli, do Partido Socialismo e Liberdade. Toninho, o espaço é seu. Bom, primeiro eu queria agradecer o pessoal aí, né, Trecheiro, os candidatos aqui que estão aqui, espero que todos ganhem, pelo menos 2 deles eu conheço e sei que são de luta, né, só não conheço o companheiro aí da rede, mas se está aqui com certeza é um companheiro de luta. Eu sei que às vezes parece que tudo está contra a gente, que a gente tem um presidente genocida que já promoveu 160 mil mortes no Brasil. E que a gente tem aqui grupos poderosos que estão aí com o governador e com o prefeito e que estão mais para fazer negócio do que ver as pessoas. Mas eu acredito, né, eu acho que o Espírito Santo está agindo. Né? Não é possível a gente levar uma vida dessa porque o nosso povo não merece. Eu vi outro dia a Luiz Erundina falando com mais que 80 anos de idade, com o seu vigor e com a sua utopia da mudança. Eu acho que a mudança é possível. Eu acho que a gente está em um momento de reflexão da sociedade e que a gente tem todas as condições de mudar o rumo da política econômica, da política nacional via São Paulo. Por isso que ganhar a cidade de São Paulo, ter Guilherme Boulos e Luiz Erundina à frente, não é só administrar bem essa cidade e olhar de uma forma mais humana, mas ser um calcanhar no pé desses fascistas que estão lá no Congresso, que derrubaram uma presidente eleita legitimamente igual a Dilma Rousseff. Então, eu acredito que, igual na Bolívia, nós recuperamos a democracia, essas eleições podem servir para a gente recuperar a democracia no Brasil. E eu acho que é isso que nós vamos fazer, porque eu confio no nosso povo, porque o nosso povo não é bobo, já percebeu o que está sendo esse governo federal, esse desemprego, esse custo de vida, e nós vamos mudar essa situação. Obrigado. Nós agradecemos a cada um de vocês pela participação, por vocês estarem aqui, e que nós estamos juntos com muita força para a gente fazer um novo caminho. Construindo sempre, né, um novo caminho, não é não, Padre Arlindo? Acho também, eu termino lembrando aquele lema que a gente repetiu aí durante esse período forte da pandemia: a rua não é lugar para se viver, muito menos para morrer. E acho que essa roda de conversa nos dá esperança. Nós precisamos multiplicar a roda de conversa com quem está por esse Brasil mais humano, mais digno, mais solidário. E aqui eu percebi isso. Nós somos mais fortes do que aqueles que querem a morte, o ódio, o fascismo e a violência. E nós vamos vencer porque a vida é mais forte do que a morte. Exatamente. A vida é mais forte do que a morte e a gente sempre vai estar nessa roda junto. Sempre a gente vai estar em roda. Sempre vamos estar juntos, de mãos dadas, porque nós acreditamos que a vida é mais importante, porque nós acreditamos que o amor é capaz de resolver e de construir um mundo melhor e, sobretudo, nós acreditamos no ser humano. Né? E isso é fundamental para a vida da gente. Tudo isso é vida. Tudo que a gente quer é valorização da vida. Padre Arlindo, muito obrigado pela presença no programa. Até o próximo Jornal Trecheiro. Obrigado a você, Cláudia, também por essa presença. Até o próximo. Até lá. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Rádio da Rua é comunicação de cidadania. Você pode e deve colaborar com o Jornal Trecheiro. Pode enviar informações, convites, notícias e principalmente denúncias à redação do jornal. Acesse nossas redes sociais, Facebook, Instagram
ou envie um e-mail para a equipe ojornaltrecheiro@gmail.com. Para você que gosta de ler as notícias do Jornal Trecheiro, entre em contato, que enviaremos o jornal em formato PDF para você, pelo celular. Esta é a Rádio do Papo Reto, que fortalece o som da cidadania. Caros ouvintes da Rádio da Rua, chegamos ao fim desta edição do Jornal Trecheiro. Nosso muito obrigado ao Centro Gaspar Garcia, Banho para Geral, Relacionais e todos aqueles que apoiam esta caminhada. Pai Delindo, muito obrigado pela presença no programa. Até o próximo Jornal Trecheiro. Obrigado a você, Cláudia, também por essa presença. Até o próximo. Até lá. Este jornal foi produzido pela equipe do Jornal Trecheiro, com a apresentação de Cláudia Pereira e Padre Arlindo. Edição técnica e todo o apoio de Tony Cardoso. Continue ligado na programação da Rádio da Rua e até a próxima edição do Jornal Trecheiro. Obrigado, gente. Tchau, tchau.